O silêncio de Deus. Como é difícil esperarmos respostas de Deus, não é verdade? Às vezes ficamos agoniados e muitas coisas passam pela nossa cabeça nesses momentos em que Deus fica em silêncio. Ainda mais em dias em que vivemos uma cultura que tudo é para agora. Ninguém sabe mais esperar, ninguém mais sabe ter paciência ou aguardar uma resposta ou uma solução. Infelizmente, até algumas igrejas pregam a respeito de Deus como se Ele estivesse à nossa disposição para fazer o que quisermos, na hora e do jeito que quisermos. E isso não é assim, pelo menos de acordo com o que podemos aprender nas Escrituras Sagradas. Deus usa o tempo, usa situações para trabalhar nosso caráter e nossa fé. Usa o seu silêncio para saber se realmente confiamos em seu cuidado e em seu amor e se aprendemos a perseverar. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de uma mãe que estava desesperada por conta de sua filha que estava com um problema espiritual muito grave. Não sabemos o nome dessa mulher, sabemos apenas que ela era cananeia ou da região de Canaã, lugar que habitavam muitos que não eram judeus. Venham comigo e vamos meditar em como essa senhora enfrentou o silêncio de Jesus. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja sobre você e a sua família. Pastor Clodoaldo aqui nas devocionais dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar da mulher cananeia. O tema da mensagem será o silêncio de Deus. Vamos ler a Bíblia? Mateus 15, do 22 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos e irmãs, Jesus estava em suas caminhadas de ensino com os seus apóstolos e passou por perto de um lugar que havia muitos estrangeiros, inclusive uma senhora que para eles era considerada como pagã. Essa mulher sabia quem era Jesus, pois clamou a ele chamando-o de filho de Davi, e isso era um linguajar dos judeus que conheciam a história de Deus e do seu povo Israel. Essa mulher estava desesperada e ficou clamando, pedindo socorro ao Senhor, pois a sua filha estava passando por problemas sérios com demônios, seres espirituais da maldade. Essa mulher queria a libertação de sua filhinha, por isso ela foi se humilhar diante da presença de Jesus, mesmo sabendo que não era bem vista e nem bem recebida por eles todos. Tanto é que os apóstolos pediram a Jesus para atendê-la, para que ela parasse de perturbar. Interessante notar que, mesmo ouvindo o clamor daquela mulher, Jesus não lhe respondeu nada. Por isso o tema dessa mensagem, o silêncio de Deus ou o silêncio de Jesus. Mas aquela mulher não desistiu, ela persistiu, ela insistiu, mesmo sem receber crédito, mesmo ouvindo um não, porque logo depois Jesus disse para ela que não era lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A coisa ainda piorou ainda, né? Os estrangeiros daquela época eram tidos como cães pelos israelitas. E vejam, esse seria mais um grande motivo para aquela mulher desistir. Pois primeiro Jesus nem lhe deu confiança, depois ainda disse não e ainda lhe comparou com os cachorrinhos. Não sei se eu e você continuaríamos essa conversa, não é verdade? Mas ela não desistiu. Disse para Jesus que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí ela tocou o coração de Jesus. Jesus ficou impactado com essa persistência e com essa humildade daquela mulher. E disse para ela que poderia ir para casa, pois sua filha já estava liberta dos demônios devido à grande fé que esta mãe exerceu em Jesus. Eu e você também passamos por momentos assim, momentos em que oramos e parece que Deus fica em silêncio, parece que Deus vira as costas para nós e está muito ocupado. Momentos em que recebemos até um não, pois por mais que oremos, as coisas não mudam e às vezes chegam até a piorarem. Misericórdia! O que fazer nessas horas?
insistir, meus irmãos, persistir, não desistir, usar a fé, quebrantar-se diante de Deus, não desanimar e render-se aos pés daquele que pode tudo e todas as coisas. Não ficar procurando explicação e nem porquês. Nessa hora é preciso ter paciência, saber que Deus está trabalhando e que no momento certo Ele vai agir, do jeito dele, no tempo dele e da sua própria maneira. Eu sempre ensino que Deus não está demorando, Deus está caprichando. E ainda ensino, se Deus disser não, é porque Ele sabe o melhor para nós. Ele não nos dará algo para nos destruir. Por isso, muitas vezes as coisas demoram. Por isso, muitas vezes nós não recebemos. É porque o Senhor sabe e sempre vai querer o melhor para cada um de seus filhos. Amém? Você crê nisso? Então tenha fé, persevere, continue, não pare de orar e clamar, ainda que Deus pareça estar em silêncio. Até o silêncio de Deus é uma bênção, você pode ter certeza disso. Vamos orar então e pedir ao Senhor que nos dê paciência, que nos dê sabedoria e nos ensine a saber esperar e a saber lidar com o silêncio dele. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra dessa mãe, Senhor, que estava desesperada com a sua filha endemoniada, mas que persistiu, insistiu contigo, Senhor Jesus, para que o Senhor mandasse uma palavra e libertasse a filhinha dela. E assim o Senhor o fez. Mas de princípio, o Senhor ficou em silêncio e chegou até a dizer que não. Mas ela não deixou barato, Pai. Ela usou a fé, ela persistiu contigo, ela quebrantou-se diante do Senhor e, ó Deus, ela conseguiu a sua atenção, ela conseguiu que o Senhor olhasse por ela e falasse e desse uma palavra, decretando assim a libertação da sua filha. Paizinho, quantas vezes isso acontece com a gente? Às vezes estamos orando, parece que a resposta não vem, parece que o Senhor não quer ajudar a gente, as pessoas ficam falando na nossa cabeça, para de orar, Deus se esqueceu de você, Deus não lembra de você, isso não vai acontecer. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo isso e queremos aprender a perseverar, queremos aprender a orar, queremos aprender, Pai, a clamar ao Senhor e engrandecer teu santo nome, Pai, e esperar no Senhor. Assim diz a sua palavra: esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Nos ajude a termos paciência, a termos perseverança, a insistirmos sim nas orações se entendemos que isso não é contra a vontade do Senhor, até que o Senhor nos dê uma resposta e ainda que ela seja um não, que nós tenhamos, ó Pai, sabedoria e entendimento de saber que o Senhor sabe o melhor para nós e o Senhor não quer nos destruir. Por isso muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que pedimos ou demora para que a gente possa amadurecer e termos, ó Deus, consciência do que vamos receber de Ti. Ó Deus, nos ensine a sermos discípulos honrados diante da Sua presença. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que palavra abençoada, né? O silêncio de Deus. Compartilhe ela com alguém que você conhece, que está, de repente, desesperado ou precisando de uma resposta do Senhor. Tenho certeza que Deus vai usar essa mensagem para tocar no coração dessas pessoas. Tá legal? Olha, todos os dias, 6 horas da manhã, Pastor Clodoaldo aqui, vocês aí juntos, nós somos mais fortes, buscando ao Senhor e aprendendo com os personagens da Bíblia, tá bom? Inscreva-se nos nossos canais do YouTube, segue a gente lá no Facebook e no Instagram também, e dê o seu joinha, dê o seu like, e você que está no YouTube, aperte o sininho aí para que você seja lembrado das mensagens a hora que elas forem postadas, tá bom? Grande abraço do Pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. E eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.